Boa noite pessoal. Vamos lá, estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está aqui para mais encontro de segunda-feira às 8h30 da noite. Boa noite a todos que vão entrar, independente do horário que você vai estar assistindo esse conteúdo. Eu espero que ele faça diferença para a sua relação com seu filho e a sua relação com a sua família. Eu tenho pensado em temas, vocês também estão me ajudando, trazendo alguns temas. Podem me mandar direct do que você deseja saber, alguma situação específica, às vezes algum transtorno, alguma coisa, mas eu estou aqui à disposição, desde janeiro venho fazendo essas lives, toda segunda-feira às 8h30 para te trazer conteúdos relevantes, sobre o cuidado, sobre a saúde mental e emocional dos nossos filhos e das nossas famílias. Quarta-feira de manhã também, às 6h da manhã, a gente também tem um encontro marcado. Essa quarta-feira eu vou estar falando de propósito, Então, assim, vocês também marquem aí no reloginho. Eu sei que às vezes é cedo, mas é para você começar o dia já com informações muito ricas e valiosas que fazem diferença no seu dia a dia. Boa noite, pessoal que está entrando. Então vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o cérebro da criança. Eu estou fazendo a live relacionada ao livro, tá bom? É o livro, esse livro aqui, ó, O Cérebro da Criança, que vocês também podem adquirir. Eu vou começar um grupo de estudo logo mais quando eu sair da live aqui. Eu já vou me organizar para entrar nesse grupo de estudo com algumas mães, E é muito interessante o que ele fala no livro. Eu tenho trabalhado, mas é assim, ó. Quanto mais a gente sabe do funcionamento do nosso cérebro, melhor nos relacionamos. Ele fala, às vezes a gente fica tão preocupada enquanto mães de ficar pensando assim, será que tá com fome? Tá com febre? Se tá doente assim, aparece uma pinta, é isso. Se tiver desse jeito, é isso. A gente sabe tão bem, às vezes, observar algumas situações na vida dos nossos filhos, mas a gente não para um tempo para estudar sobre o nosso cérebro. E é ele que é a máquina que comanda todos esses gerenciamentos que a gente faz ao longo do dia, só que a gente não sabe como é que ele funciona, e aí as nossas intervenções às vezes não têm um caminho tão bom, Às vezes a gente fala assim, a gente está tentando clicar no siga lá, achando que está clicando no siga, mas a gente está clicando no pare, no stop, E aí a nossa criança não tem conseguido reagir, a gente tem visto que as nossas intervenções aparentemente não têm resultados, mas porque provavelmente você está clicando, falando de uma forma analógica, você está clicando em comandos que realmente não são aqueles, que vão ter aquela resposta. Então hoje eu quero trazer para vocês rapidinho, de falar desse conteúdo, o cérebro da criança. Eu vou trazer um recorte desse livro hoje, que é falar um pouquinho dos hemisférios, de como é o funcionamento do cérebro do lado esquerdo e como é o funcionamento do cérebro do lado direito. Eu vou me referir assim, como se fosse dois cérebros, Cérebro do lado direito e cérebro do lado esquerdo, mas não que existam dois, É um cérebro só, Conectados, a gente tem uma conexão e a gente precisa usar essa conexão. Eu vou só me referir cérebro do lado direito e lado esquerdo, porque tem alguns teóricos que até falam que parece que a gente tem várias personalidades, vários cérebros. De tão diferente que esses hemisférios são, eles cuidam de coisas tão diferentes, que aparentemente parece que quando um está acionado, o outro não existe. E o nosso trabalho nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos é fazer e usar a integração que já existe. Eles já têm os conectores, mas eles precisam de estímulo para ser usados. Quando a criança é muito pequena, realmente grande parte do tempo ele se utiliza do cérebro do lado direito, que eu vou estar trazendo para vocês. Então, assim, eu vou falar cérebro do lado direito e cérebro do lado esquerdo, mas não quer dizer que existam dois cérebros, Quer dizer que eu estou falando do hemisfério do lado esquerdo e hemisfério do lado direito, mas eu vou fazer a diferença um pouquinho aqui para vocês e trazer por que é que em algumas situações
o que está trabalhando mais e como é que a gente pode fazer essa integração. Então, o cérebro do lado esquerdo é o cérebro que é responsável pela lógica. Ele ama a lógica, ele ama a lei, a gente diz, né? E eu vou falar para vocês gravarem que esse cérebro aí que é responsável por isso, que a gente vai falar sobre L's. Eu quero que você grave os L's que estão relacionados ao cérebro do lado esquerdo. Antes, quando eu estudava sobre o cérebro lá na faculdade, eu ficava pensando assim, não sei se vocês têm essa sensação, vocês podem me escrever. Quando a gente fala assim de lado esquerdo, não parece que a gente está falando de coração? E o coração tem a ver com sentimentos e emoções? Não sei se vocês lembram disso. Quando a gente fala de esquerdo, não parece que a gente vai falar de coração, porque ele está um pouco mais para o esquerdo, não que ele esteja totalmente, mas parece que a gente fala assim de uma coisa mais emoção. Mas não tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro, tá bom? O nosso cérebro do lado esquerdo é o responsável pela lógica e tal. Esse é um dos L's. Ele é ditado por fatos, pelo que realmente aconteceu. Ele é lógico. Ele é literal, então é como a palavra foi dita. Ele é linguístico, ele ama a palavra, né? O que realmente é o significado, né? Que ele realmente, o que a palavra está dizendo, é isso que ele está reconhecendo. E o outro L, ele é linear, ele coloca as situações em ordem, então ele ama a ordem. Então todas as vezes que vocês observarem, né, por exemplo, agora vocês estão aqui ouvindo as minhas palavras e tentando conectar com o cérebro do lado esquerdo. É claro que tem muitas outras coisas envolvidas, vocês já viram todos os objetos que estão ali atrás, meu tom de voz, hoje eu estou sem maquiagem, que eu esqueci, vários outros sentidos estão envolvidos, mas a nossa tentativa de lembrar o que eu estou falando hoje para vocês, que eu falei dos L's, fica isso gravado, é ao cérebro do lado esquerdo que está trabalhando, e depois eu quero perguntar para vocês se vocês lembram disso. Ele é lógico, ele é literal, ele é linguístico e ele é linear e gosta de lista, por isso que a gente falou tudo em L, né? Ele organiza, é o cérebro responsável por todas essas funções, né, relacionadas à palavra, ao planejamento, à organização. E eu não sei se na sua criança em casa como que é, mas uma criança muito pequena normalmente não tem esse cérebro muito desenvolvido, né? A gente vai falar que a maturação do cérebro vai ser até os 20, alguns teóricos dizendo até os 24 anos, 25 anos, e aí que ele vai ter esse outro cérebro que eu ainda vou falar para vocês, melhor desenvolvido. Mas grande parte das reações das nossas crianças não estão envolvidas com o cérebro do lado esquerdo, né? Normalmente eles não vão usar a lógica, então eles vão fazer escolhas não ditas pela lógica, né? Que aí eu vou falar para vocês agora do cérebro do lado direito, né? Como eu falei para vocês, não é que tem dois cérebros, mas a gente vai trabalhar assim para ficar um pouquinho mais fácil e gravado. Então, o cérebro do lado direito é totalmente diferente do cérebro do lado esquerdo, né? E ele é mais holístico, ele vê um plano geral. E aí eu vou falar aqui para vocês, ó. Ele vai reconhecer os sinais, a afeição, o tom de voz, os sentimentos envolvidos nos relacionamentos. Então, sabe aquele olhar que a gente fala assim, que está envolvido com a intuição sobre algo? Quando você entra numa situação, você entra no lugar, todas as outras percepções, né, que não é o que você realmente conhece, mas o que você intui sobre um assunto, sobre a sua percepção sobre um assunto, ele vai estar responsável pelo contexto, sobre tudo aquilo que eu falei para vocês. Vocês observaram vários objetos, mas talvez aquele cacto que está ali em cima lembrou uma sensação sobre algo, sobre algum objeto que você tem aí em casa.
o meu tom de voz, a minha feição, fez você vincular de alguma maneira. Então isso a gente tem trabalhado com o lado direito, que é o responsável por essas sensações, os sentimentos. E aí a gente vai falar da nossa criança. Por que falar sobre esse assunto para pais e mães? Mas por que eu preciso saber sobre o cérebro da minha criança? Quanto mais consciente você está sobre esse assunto, mais a sua intervenção tem efetividade com o seu filho. Né? As crianças muito pequenas, elas são inundadas pelo cérebro do lado direito. Né? Eles vivem as emoções, principalmente as emoções fortes, a raiva, o medo, que são aqueles primeiros sentimentos que a gente tem, né? Então eles estão envolvidos por percepções, às vezes eles não conseguem reconhecer a lógica que existe na sua situação, eles não vão conseguir às vezes saber do horário, por que cada coisa ficou nesse lugar e saber reconhecer a sequência das coisas, mas eles entendem uma sensação que foi passada, que de manhã eu faço isso, de tarde eu faço aquilo, de noite eu faço aquilo. Ele não está ligado tanto de uma forma linear, como a gente às vezes passa uma rotina e acha que uma criança pequena vai saber e reconhecer o próximo passo automaticamente. Né? Esse cérebro do lado direito é o que está inundado as crianças, e principalmente as crianças até os 3 anos, por isso que a gente vai falar dessa coisa da birra, da intensidade das birras, né? De não ter uma lógica, às vezes porque o irmão ficou com sorvete amarelo e o outro ficou com azul, que é só um corante, né? Que é lógico, pra gente é tão lógico, né? É só um corante da cor diferente, mas para ela tem a sensação, ela tem um apego àquela cor e ela quer aquela cor, e ela vai fazer uma birra, vai se jogar no chão, vai gritar, vai fazer tudo porque ela quer o picolé azul, né? Porque ela já tem uma ligação com aquilo. E às vezes pra gente olhando de fora, como é que aconteceu tudo isso, Maria? Algumas mães me trazem, eu também vejo a minha filha em casa, né, a Rebeca, que ainda tá nesse período. Como é que teve uma reação dessa forma, com uma situação que pra gente, pela lógica, não tem tanta, a gente não coloca tanto afeto, tanto sentimento e tanta reação naquilo. Então as nossas crianças e nós temos essa separação, o seu cérebro também é assim. A única diferença é que para um adulto é esperado que para um adulto a gente possa trabalhar com essa conexão, o nosso cérebro esquerdo já está mais desenvolvido, né? Nosso cérebro do lado de cima principalmente. Então, assim, algumas outras situações a gente já consegue trabalhar desde que também a gente foi estimulado desde criança para isso. Não ache que porque a gente cresceu, o nosso cérebro desenvolveu, você já tem mais lá dos seus 20 anos, né? Você já é um adulto, aparentemente com toda a capacidade cognitiva e neuronal para responder a todas as situações de uma forma adequada, mas você não consegue responder. Porque todo o aparelho aí já está sendo colocado para ser usado, mas essa conexão entre a parte de cima e os lados não foram estimulados e não os conectivos aí, esses neurônios, as sinapses não estão sendo feitas. Então eu sempre digo para os pais que assim, não vamos ficar com aquela sensação de que era para ser regra isso, né? Nossa, Maria, parece que todo mundo conseguiria. Não conseguimos porque não fomos estimulados. E a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, você vai ter ganhos. Um ponto muito importante que eu vou trazer hoje, né, que eu estou trazendo hoje, é que há essa separação do cérebro, né? O cérebro do lado esquerdo ligado com os L's, que eu falei para vocês, com a lógica, com o pensamento e com as palavras. E o cérebro do lado direito muito ligado às emoções, à percepção, aos sentidos, né? O cheiro me lembrou tal coisa, o seu tom de voz, Maria, está me lembrando tal situação. Aquele objeto que eu vi ali em cima está me lembrando, me trazendo uma percepção, uma sensação de outras situações. Você está usando o cérebro do lado direito,
que realmente é a marca das nossas crianças. E se a gente tenta trabalhar com a criança naquele momento que eu falei para vocês da birra, que ela está perdida nas emoções, ela parece que se descolou do lado do cérebro do lado esquerdo, né? Ela está inundada nas sensações, nas emoções fortes, na irritação. E aí, quando você vai tentar lá sentar com ela e falar, filho, explicando logicamente o comportamento dela, você não pode fazer isso, por isso. A sua criança nesse momento não está trabalhando com o cérebro que é responsável por te ouvir, por entender, por usar a lógica. Você precisa passar um período, um momento, em primeiro tentar fazer ela controlar um pouquinho melhor esses sentidos, ser acolhida, acalmar, para que depois ela passe a trabalhar com o cérebro do lado esquerdo. Senão, e a gente pode ver nós como adultos passando por essas sensações também. Eu não sei se você já se pegou. Às vezes aconteceu uma situação na sua casa, no seu serviço, que você logo acionou as suas emoções, a sua percepção, veio o sentimento de raiva envolvido com outros conflitos, você lembrou de outras situações que você já passou, você sentiu uma angústia, e aí a pessoa está te falando várias coisas ao mesmo tempo, te explicando sobre um plano, um planejamento, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E aí quando você percebe, quando você percebe, você não ouviu nada do que a pessoa te falou, ou não ficou gravado nas suas memórias todas esse aprendizado, esse ouvir que você deveria ter naquele momento, porque não estava acionado o seu cérebro do lado esquerdo. Né, o que vai gravar, o que vai planejar, o que vai fazer conectivos com o futuro. Não, ele estava com seu cérebro do lado direito, sendo apegado às sensações, às emoções, a sentimentos passados. Então, temos que lembrar disso na nossa intervenção com as nossas crianças, principalmente com as crianças muito pequenas. Né? E tá bom, Maria, você está falando que isso vai acontecer, mas as crianças não vão poder pensar, então, não vão poder raciocinar ou pensar logicamente de seguir as regras. Não é isso. Mas a gente precisa saber que o que mais detém a criança naquele momento não é a lógica, não é o horário, não é a percepção de que isso é risco, né? De que eu tenho que fazer isso, estudar agora, porque no futuro isso vai fazer muita diferença. Isso é o nosso ensino, é o nosso cuidado, e por isso que eu trago essa informação para você hoje, né? Que somos nós os responsáveis em fazer essa conexão desses cérebros, desses hemisférios, somos nós com algumas intervenções, e lá no livro do Cérebro da Criança ele vai trazer 12 intervenções, e eu reforço meu convite para que você esteja no nosso grupo de estudos, né? Que assim, lá vai trazer que intervenções, o que então eu posso fazer no dia a dia. Não precisamos esperar o dia perfeito para fazer esse trabalho. Nós temos que utilizar todas as situações no nosso dia a dia para tentar fazer esse trabalho de conexão, né? Vamos sair desses sentimentos que são passageiros, que vão e vêm, né? Ensinando os nossos filhos a nomear os sentimentos, a declarar e aí a responder aos sentimentos de uma forma mais lógica e adequada. Desde que nós, enquanto mães, enquanto pais, também fazemos esse treino com o nosso cérebro no dia a dia. Lá no livro está escrito, né? O presente mais poderoso que você pode dar para o seu filho não é um presente no Dia das Crianças. Agora está chegando o Dia das Crianças e não é aquele presente, nossa, caro, que eu guardei o dinheiro a vida inteira, sei lá, para comprar porque meu filho queria muito. Né? Não que você não possa dar isso a ele, mas o presente mais poderoso que você pode dar para os seus filhos hoje e nos próximos dias da vida deles, até onde a gente não estiver junto aqui na Terra,
é usar o seu cérebro de uma forma adequada, usar e fazer eles utilizarem o potencial do cérebro deles, de uma forma onde a gente não só fique presa a esses sentimentos, as sensações e a percepção, que a gente saia disso, a gente possa sim usar o autocontrole, usar a empatia, usar o raciocínio, usar a lógica, e aí a gente vai ter uma junção, porque não é só um e não é só o outro. Nós não somos só rotina, né? A Maria, né? Parece até, talvez vocês me veem distante. A Maria vive nisso, né? Vai fazendo só isso, só isso, só isso, só isso. Não, né? A gente tem os nossos apegos, a gente tem os nossos propósitos, a gente tem as nossas emoções, mas a gente não se deixa levar pelo caos das emoções, que lá também está escrito no livro. Quando a gente está descendo um rio, né? Ele fala das margens, né? E aí a gente pode dar rigidez para o caos. A gente tenta ficar e usar os nossos remos, as nossas estratégias, para que a gente continue no rio, no meio do rio, e não se perca em nenhuma das pontas, nem na disciplina, na rigidez de uma rotina, né, de só usar a lógica, né, de que isso é mais produtivo, mas que a gente também não passe pelo caos das emoções, né, onde cada hora a gente sente algo e a gente deixa o nosso barco ser levado pelo que a gente sente. E aí a gente vai ter que depois controlar as consequências do que sentimos, né? Os nossos sentimentos, muitas vezes a gente não consegue controlar, mas a reação, o agir depois disso é sim um trabalho efetivo. A gente pode e a gente tá nesse trabalho, e o meu propósito enquanto mãe, enquanto psicóloga, é trabalhar isso com meus filhos e ensinar essas técnicas que eu também fico utilizando, gente. Eu não fujo disso, né? Às vezes parece que a gente vai pro caos, principalmente quando a gente tem uma situação desafiadora dentro de casa, mas é trazer isso à consciência que você pode sim, e você tem todo o aparato no seu cérebro para utilizar ele com sabedoria. E a sabedoria não é lógica, né? A sabedoria é você utilizar do seu sentimento, das suas percepções, mas também de tudo aquilo que você já aprendeu e que você sabe, que é estudado, que é lógico, que já está escrito, que é as melhores formas, né, de você disciplinar e de você conduzir a educação do seu filho. Então, vamos lá. O nosso trabalho, então, é fazer a conexão desses cérebros que parecem tão distantes, né? E aí, usar melhor a integração, usar um cérebro por inteiro. Sabe aquelas vezes que a gente tem uma máquina tão complexa, um computador tá lá atrás, às vezes tão complexa, e se a gente não vai estudar um pouquinho, se a gente não pega para buscar algumas coisas, a gente não usa ela por completo, gente. Às vezes a gente só liga e desliga e usa algumas coisinhas, alguns comandos. Sendo que a gente tem a melhor ferramenta, que é aqui nosso cérebro, o melhor computador, né? Com todas as situações que precisam ser usadas. Mas ele precisa de um processador. Não adianta só ter a caixa aí, né? E você precisa ir agregando comandos nele, agregando processadores, aumentando as memórias. Tá tudo utilizado, Deus nos fez perfeitamente, né? Então, assim, a maioria das pessoas conseguem usar o cérebro de uma forma inteligente, com sabedoria, mesmo às vezes quando a gente acha, houve um acidente cerebral, um derrame, um AVC, às vezes alguma parte ficou sem poder, sem conseguir fazer a sinapse, aquela parte ficou morta. O nosso cérebro é tão inteligente, ele tem a plasticidade, né? E eu falo um dom de Deus, que a gente pode utilizar outros hemisférios, outras partes dele para fazer aquela função que ficou ali morta.
Então temos todos os aparatos e o meu convite hoje nessa live, eu vou fazer as lives curtinhas agora de segunda-feira, né? Mas eu quero saber se vocês têm alguma pergunta também para poder utilizar disso. Nós temos um cérebro muito diferente, né? Partes dos cérebros com comandos muito diferentes, mas que a gente pode, precisa e tem a possibilidade de fazer essa junção. E esse livro, né, O Cérebro da Criança, esse convite de ter estratégias de como fazer isso, não só na vida dos nossos filhos, mas também na nossa vida. Eu estava lembrando aqui, eu falei que uma criança até 3 anos, né, dificilmente ele consiga usar o cérebro do lado direito, né, mas o cérebro do lado esquerdo, desculpa. Mas sabe quando a sua criança começa a fazer aquele monte de porquês? Por quê? Por quê, mamãe? Por quê, mamãe? Normalmente com 5, 6 anos, né? Eles começam, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você começa a observar que ele começa a fazer essa ligação, né? Lógico, desse efeito causa. E aí, desculpa, de novo, da causa e efeito, ele começa a fazer esse trabalho nesse momento. E aí você começa a estimular isso, não fique porque sim, porque não, né? Comece a trabalhar esse sentido com seus filhos, que é isso que ele começa a saber realmente. Por que eu me comportei dessa forma? Por que uma coisa aconteceu? Traz isso para o comportamento dele. Se ele sabe que quando começa a pegar fogo, vem a fumaça, ou pode se queimar, você vai tendo várias explicações para ele não usar o fogão nesse momento. Você também pode trazer isso para o comportamento dele, né? Que toda causa tem um efeito, todo esse comportamento tem uma consequência. Aí sim você vai estar começando a fazer perguntas para ele também, para que ele comece a gerar essa integração. E eu quero encerrar aqui, deixa eu ver aqui, vai dar certinho no nosso horário, encerrar aqui com uma frase do livro para ficar gravado para vocês um pouquinho de como esses cérebros funcionam. Ó, você pode pensar na seguinte maneira: o cérebro esquerdo se importa com a letra da lei, mais daqueles L's que eu falei para vocês. Como sabemos, conforme as crianças crescem, ficam muito boas no uso deste pensamento do cérebro esquerdo. E olha essa frase: não dei encontrão nela, eu empurrei ela. E eu já vejo meu filho falando isso, né? Me corrigindo e falando o que realmente aconteceu. Outra palavra que define melhor o comportamento. Ó, por outro lado, o cérebro direito se importa com os princípios da lei, as emoções, as experiências dos relacionamentos. O esquerdo enfoca o texto, o direito o contexto. Foi o cérebro direito, não lógico e emocional, que fez Cat, que é uma personagem aqui que ele falou, gritar com o pai e falar o seguinte, ó: eu vou morrer se você me deixar aqui. Quando a gente ouve essas frases dos nossos filhos, né? Eu vou morrer se você não vier, né? Eu vou passar fome se eu não comer agora. Qual cérebro está trabalhando nesse momento? É o cérebro do lado direito, né? Então a gente tem que começar a fazer a conexão, porque nesse momento ele acha mesmo, né? Como se ele fosse morrer, né? Ele não tem uma lógica essa frase. E não precisa ficar trabalhando nessa lógica que morrer não tem a ver com isso, né? Mas de fazendo a conexão para ele entender que ele precisa fazer uma espera, qual vai ser o alimento que ele vai comer, até que chegue isso e que realmente esse período, depois ser trabalhado, que esse período não trouxe uma morte para ele. E você pode trabalhar depois com o efeito que aconteceu e trabalhar com o efeito que ele estava pensando naquele momento é totalmente diferente disso. Tá bom, gente? Eu quero saber se vocês têm alguma questão sobre isso, o cérebro direito e o cérebro esquerdo, que eu trouxe para vocês hoje. Vou dar uma esperadinha aqui, se vocês tiverem alguma coisa para me perguntar. E já faço o convite, se vocês querem estar também na aula, né? No grupo de estudos, não vai ser só uma aula, porque eu quero ouvir também as pessoas, como a gente vai fazer um encontro no Zoom. Vocês também vão poder falar, se apresentar, e a gente vai estar nesse grupo por 8 encontros juntas. E aí é meu convite, se você também quiser
me manda um direct aqui para eu te mandar o link para você fazer a sua inscrição, pode ficar tranquilo em relação a isso, mas poder participar. E se você vai ouvir essa live amanhã, depois, Maria, quero participar ainda do grupo, me manda uma mensagem, porque eu vou estar gravando o grupo e dentro dessa semana ainda tem possibilidade de você participar com a gente. Tá bom, pessoal? Boa noite. Se vocês têm alguma orientação, algum feedback, alguma coisa que vocês possam estar complementando o meu trabalho e me ajudando também, me manda. Ficam livres para isso. A gente tem um canal muito aberto, né? E muito sincero, trabalhando com o cérebro do lado esquerdo, tá bom? Para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, melhorar essas informações e melhorar e me aproximar do propósito de ajudar muito mais famílias. Boa noite, pessoal, e até mais para quem vai estar aí no grupo com a gente.